Fala galera do Olhar Superior, tudo bom? Antes de começar o programa, eu quero pedir para você, curta a nossa página, dê um joinha no nosso vídeo e clique no sininho para receber em primeira mão todas as informações e novidades sobre o canal Olhar Superior. Hoje o canal Olhar Superior vem trazendo um tema que é muito difícil de ser abordado, um tema forte, mas que tem que ser encarado de frente. A cada 7 minutos, uma criança é abusada. E sabe por quem? Por quem deveria protegê-la. Alguém da própria família. O assédio ao deficiente também tem aumentado muito, principalmente nessa época de pandemia. E nós vamos conversar sobre isso nesse programa. As mulheres hoje representam cerca de 48% das vítimas de assédio, sendo que crianças e adolescentes são a grande maioria. Se você desconfia de alguém, se você conhece alguma pessoa que tem atitudes suspeitas, ou se você foi abusada ou abusado quando criança, conte para alguém. Nós não podemos mais fechar os olhos e nem fechar os ouvidos. O silêncio só fortalece o abusador. Nós precisamos levantar essa bandeira e tornar esta frase o nosso lema. 5 palavrinhas mágicas: correr, gritar, contar ou discar sem. E para conversar com a gente sobre esse tema tão complexo, hoje o Olhar Superior trouxe a cantora e compositora Bruna Caram. A idealizadora do projeto Ninguém Mexe Comigo, Paola Bellucci Ortolan, e também a psicóloga Isabela Fornazari e a psicopedagoga clínica Elci Gomes de Oliveira. Elas vão contar pra gente como identificar uma pessoa que está sendo abusada e o que passa pela cabeça, como que a gente deve encarar esse assunto com essa pessoa ou encarar esse assunto de frente. No final desse programa, eu vou colocar o clipe Ninguém Mexe Comigo musical. Eu tenho certeza que você vai adorar. E eu quero que você curta e compartilhe esse clipe para que chegue na maior quantidade de gente possível. Nós, do Olhar Superior, tivemos o prazer de participar dessa campanha através do Estúdio TV. Eu sou Luiz Morgenstern, tenho cabelos grisalhos, uso óculos. Estou usando uma camisa polo cinza escura com o logo Estúdio TV no peito. Fique agora com o nosso programa. Olhar Superior. Apresentação: Luiz Morgenstern. Começamos o programa de hoje conversando com a cantora, atriz, mãe, escritora, poeta, preparadora vocal. E depois de tudo isso, ainda dá tempo dela se engajar numa causa super legal, que é o tema do nosso programa hoje, que vamos ver mais pra frente, tá bom? Vamos conversar agora com a Bruna Caram. A Bruna, ela tem cabelos castanhos, cacheados, na altura do ombro, um pouquinho abaixo do ombro. Tá com um batom rosa, com um sorriso super grande no rosto e usando uma camiseta cinza. Bruna, super bem-vinda aqui no Olhar Superior. Tudo bom contigo? Tudo ótimo, um prazer falar com você. Sempre bom retomar esses assuntos maravilhosos para tentar melhorar o mundo, né? Com certeza, e por falar em melhorar o mundo, você fez um trabalho fantástico. Mas antes de falar desse trabalho, quero falar com você do teu projeto Alívio, que teve que fazer uma pausa por 2 motivos, acho que fantásticos, né? O primeiro que foi a pandemia, que isso não é fantástico. E depois a maternidade, né? Que teu filho chegou, acho que no meio desse processo, né? Conta pra gente, como que é esse projeto Alívio? É um trabalho mais autoral teu, né? Eu lancei o disco pensando em quantas situações a música me salvou na minha vida. E me salvou de várias maneiras. Me salvou me ajudando a não me sentir tão sozinha, me ajudou me conscientizando sobre mim mesma, me ajudou tendo autoestima,
me ajudou percebendo injustiças do mundo e tentando lutar contra elas, e me ajudou a conhecer pessoas, me ajudou a descobrir minhas potências. Então, o Alívio é um disco em homenagem à arte, a não só a música, mas a arte no geral. É um disco muito autoral, sim, tem 6 canções minhas. Na verdade, todas são minhas, com exceção da música do Milton Nascimento com o Tunai, que é o Certas Canções, mas tem parcerias também. E é um disco de muito amor e de quem acredita que a música e a arte podem nos curar. Conta pra gente como que foi gerar essa música, né? Que não foi um processo fácil, né? Até pela temática. Não foi, nossa, totalmente. Eu fui convidada através da Ana Terra Pompeu, que é minha sócia na Corivoz, e através de um convite da Paola Bellucci, lá do Japão, brasileira que mora fora, a gente ficou sabendo que ela queria que alguém compusesse uma canção sobre esse tema do abuso sexual de crianças e adolescentes, que é tão delicado, tão difícil, e ela é muito amiga da minha sócia e queria saber de algum artista que ela indicasse que pudesse encarar essa bucha, nessa difícil missão, e que pudesse se engajar junto no tema. E aí, logo de cara, né, a Ana disse, a Bruna, a própria dona da Corivoz, acho que conseguiria compor e gostaria de fazer parte, ela acabou de ser mãe e tal. E aí, quando eu entrei para conhecer a Paola, para conhecer era já todo um grupo de colaboradores com essa intenção de criar uma campanha, e já sabendo que já estávamos na pandemia, então que os números de abuso, de violência contra crianças estavam muito altos, e que era preciso fazer alguma coisa urgentemente. E eu fiquei muito emocionada na primeira conversa, na primeira reunião, com todas essas mulheres, contando experiências delas, inclusive, que foram crianças que sofreram violência também. Então, eu nunca tinha tido contato. Eu, felizmente, fui uma criança que não passou por isso, mas o que me tocou muito, além de eu ter um filho, foi que eu fui uma criança muito tímida e muito obediente. E eu acho que se eu tivesse passado por isso, eu seria mais uma a silenciar. Eu seria mais uma a ter vergonha e a não contar para ninguém. Então, eu fiquei muito emocionada e tocada, e aí, como compositora, eu fiquei com muito medo de não conseguir, né, fazer uma canção à altura, de não conseguir tocar nesse tema de uma maneira diferente, porque eu acho que já foi tocado de algumas maneiras, muitas equivocadas, porque eu mesma, minha primeira intuição foi fazer uma música dizendo: conte para a mamãe te ajuda, sua mãe, né, encarnei a mãe, e esqueci que muitas vezes as crianças são abusadas pela própria mãe, ou são abusadas pelo companheiro, pelo pai, por alguém da família, e a mãe acoberta, que também é uma violência, né? Lógico, calar com certeza uma violência. Exatamente, porque acho que a criança muitas vezes conta para a mãe como aquela máxima esperança, né, de agora isso vai acabar. Aí eu já fico avançada, porque eu acho isso muito forte. Então, saber que tantas vezes nada acontece, e sempre não, né, muitas vezes a violência acontece na própria casa da criança. Tudo isso mexeu muito comigo, e eu entendi que eu não tinha que entrar em contato com a minha mãe, com a mãe que eu sou, e sim com a criança que eu fui. E o que é que eu poderia dizer para a criança que eu fui, que ela compreendesse e que ela mudasse de ideia a respeito dos seus próprios medos e vergonhas, né? E, enfim, aí, entre muitas idas e vindas, eu fui compondo a canção devagar, eu abri a canção no grupo para todo mundo dar pitaco, tive que tirar um pouco o meu ego, minha vaidade, e fiz isso com muito medo na hora e muito prazer, conforme a canção foi se configurando. E eu fiquei muito, muito feliz quando a gente chegou a um lugar em que todas as colaboradoras falaram: eu estou emocionada e acho que é isso, acho que é o melhor que a gente pode fazer no momento. E eu tenho me empenhado em espalhar essa canção para muito mais gente, e tenho acreditado que sim, que ela pode empoderar a criança e ajudar a dar vários caminhos possíveis para ela fugir dessa grande armadilha muito covarde que é feita contra ela, por considerar que ela é uma pessoa menos gente, mais fraca.
como que você encara um projeto que foi feito para criança, agora a gente tá revertendo ele para o adulto? Cabe? Acho que a grande revolução é a gente explicar desfazer alguns tabus para o adulto, né? O tabu de que é um desconhecido que vai vir com a violência, o tabu de que a criança é mentirosa, né? A gente ouvia muito falar disso, a criança mente, criança inventa, criança fantasia, e há muitas décadas não se faz nada, e eu acredito que não se fazer nada tem muito a ver também com uma cultura de o adulto fala, a criança obedece. O adulto pode, a criança não pode. O adulto manda no mundo e a criança baixa a cabeça. E o que eu proponho, né, o que a gente propõe, o próprio musical e a própria canção, é que haja uma ponte de afeto, porque a gente fica sonhando com esse antigo respeito que se exigia com violência, que era o respeito de uma via só, a criança respeita o adulto. O adulto não respeita a criança. E aí a gente nunca vai conseguir se livrar dessa situação e a gente nunca vai conseguir pegar quem a gente precisa pegar, que é quem aproveita dessa inocência, dessa simplicidade da criança. O adulto tem que sim se virar contra o outro adulto para defender uma criança. Para mim essa é a grande revolução. E foi muito bonito conseguir, né, o Cássio Scarpim tá junto com a gente, foi lindo falando ele que, né, foi uma referência da minha geração e sempre será. Então, e o que é lindo, ele era um adulto vestido de criança, né, fazendo um papel infantil no apresentador de circo, né, aquela coisa mágica, né, realmente foi lindo. Tão confiável, eu acho que passa, e acho que também talvez nosso grande legado seja conseguir falar do assunto, principalmente. Vamos conseguir falar desse assunto. Dar a voz para quem precisa. E a música é uma forma legal de fazer isso, né? Como você disse que a música é uma forma de cura e nesse caso é uma cura para a alma. Você, criança, também sabe dizer quando parar, sabe? Então, é bem isso. Então, eu acho assim que a música, além de tudo, é um lugar confortável para a gente sentar para tratar de um assunto difícil. Então, acho que a gente usou uma isca muito boa para chamar, gente, vem aqui, se aproxima aqui, vamos fazer uma coisa juntos, vamos cantar essa música. Cantamos, agora vamos falar de um assunto que é difícil e que a música vai tornar um pouquinho mais fácil. Pelo menos essa é a minha esperança. O Olhar Superior, como vocês já viram, nós fomos para além-mar, lá para Portugal, mas dessa vez a gente foi um pouquinho mais longe. A gente foi lá para o Japão, na terra do sol nascente, para conversar com a Paola Bellucci Ortolan. A Paola, ela tem cabelos castanhos, escuros, está usando óculos, tem um sorriso largo no rosto, está usando um batom vermelho, trazendo uma camisa azul com algumas estampas, e ela veio aqui conversar com a gente sobre um projeto que ela é idealizadora e coordenadora. O projeto é Ninguém Mexe Comigo, o musical, que inclusive nós aqui do Estúdio TV, e eu até me coloco através do Olhar Superior, estamos juntos e solidário a ela aí. Mas vocês vão conhecer um pouquinho mais desse projeto agora que ela vai falar pra gente. Paula, muito obrigado, tudo bem contigo? Tudo bem com você, Luiz? E como que você chegou nesse projeto Ninguém Mexe Comigo musical? De onde que veio essa ideia? Vamos começar a falar um pouquinho mais desse projeto. Bem, essa causa, né, do abuso sexual infantil, né, o combate a essa problemática, já é algo que eu venho combatendo, eu venho como uma ativista, né, da causa já há um tempo, desde 2006 que eu comecei a ter ações mais efetivas quanto a isso, e então eu já vinha namorando uma vontade de criar um projeto especificamente, porque até então eu estava mais pesquisando em si, fazendo entrevistas de campo e fazendo leituras, mas ainda não tinha transformado todo esse conhecimento em alguma ação prática. Então, em 2019, eu vim aqui para o Japão, comecei a fazer o mestrado, e dentro do mestrado de Estudos Internacionais para a Paz, eu decidi que eu queria, dentro da minha tese,
endereçar essa questão do abuso sexual infantil dentro da ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, eu estou conectando algumas das ODSs para chegar nesse problema humanitário, mas ainda assim, eu estava com aquele desejo de criar uma ação prática. Eu tive uma ideia, que era criar uma música. Por quê? Por que eu pensei na música, né? Porque eu acredito que a arte, ela tem esse poder de transformação. E como eu estava no Japão, querendo ajudar as crianças que estavam em quarentena no Brasil, junto com o seu abusador, visto que a maior parte, né, a grande maioria dos casos acontece, infelizmente, dentro da própria família, então eu queria que esse meu projeto, essa música, chegasse até essas crianças para minimizar, de alguma forma, esses efeitos. Que afinal de contas a gente tem que quebrar aquele paradigma do macaquinho. Eu não ouço, gente, a gente tem que ouvir, a gente tem que falar, a gente tem que ver e tem que denunciar. Então é incentivar essas pessoas também, já que muitas vezes o abusador está dentro de casa, a pessoa, ou a mulher, ou a criança, ela depende de uma ajuda externa para ganhar essa força. A música já leva muito isso, né? Aí até você falando dessa questão da ajuda externa, agora durante a pandemia a gente perdeu bastante o apoio da professora ou do professor, né? Porque quando as crianças estão na escola, um dos recursos que ela busca, um adulto de confiança, é a professora. Se não é a criança que chega na professora e compartilha, a própria professora, ela, em muitos casos, né, ela tem esse olhar atento e começa a perceber a mudança de comportamento da criança, ou então, se ainda for bem pequenininha, que ainda os professores ajudam a trocar fralda, essas coisas, aí eles conseguem perceber ainda com mais atenção a questão física mesmo, né, que infelizmente existem muitos efeitos que ficam por conta do abuso, né. E então a gente agora, durante a pandemia, por conta das aulas estarem online, isso dificulta muito, porque a criança não vai falar online para a professora junto com várias outras crianças e os pais na mesma casa, né? Então, realmente, essa ajuda externa, ela é importante. Eu gostaria de fazer uma convocação para quem estiver ouvindo a gente, que fique cada vez mais alerta a esse assunto. Então, as crianças que estão próximas a você, se você tem um filho, sobrinho, ou aluno, ou filho de amigo, que você esteja mais atento a essa questão, porque o abuso sexual infantil, ele é muito mais presente do que a gente imagina. É aquele assunto que só de falar já não quer ouvir, você não quer nem ver, né? Porém, a gente precisa estar falando sobre isso, porque a gente precisa quebrar o silêncio. Então, quanto mais a gente falar desse assunto, quanto mais a gente estiver alerta a esse assunto, mais a gente vai combater esse grande mal. Então, eu faço essa convocação para que não só estejam alertas, mas também que possam divulgar e compartilhar a nossa música com o maior número de crianças, e assim, né, também a versão do coral compartilhar com adultos, porque ela é criada mais para os adultos, e assim a gente criar essa rede de proteção no Brasil, de proteção às crianças. Bom, vamos conversar agora com a psicóloga Isabela Fornazari. Ela é psicóloga com especialização em psicologia hospitalar. Ela atua em reabilitação para pessoas com deficiência visual desde 2014. E também é a criadora do grupo Novo Olhar, que ela está lá até hoje. E vamos conversar também com a Elci Gomes de Oliveira. A Elci, ela é professora de matemática, psicopedagoga clínica e institucional e baixa visão. A Elci, ela tem o cabelo escuro, preso, ela está usando óculos, está com um batom vermelho, um sorriso lindo no rosto, com uma camisa branca. A doutora Isabela já tem um cabelo castanho solto na altura do ombro, usa óculos também, tá com um batom também discreto, com um lindo sorriso no rosto e usando uma camisa bege, é mais branca, né? Bege. Legal. Bom, eu queria começar então conversando, fazendo uma pergunta para você, Elci. Você
pelo que a gente conversou, você está aposentada, né? Você trabalhou com crianças de qual idade? E, já aproveitando, nessa época que você trabalhava com crianças, já existia algum movimento para a educação sexual? O assunto era tocado de alguma forma com esses jovens? Bom, eu trabalhei durante 25 anos com crianças do 6º ano ao ensino médio, né? Então, trabalhei com todas as etapas aí, do Fundamental 2, crianças a partir de 11 anos. E as aulas, não se falava abertamente a respeito, né, de educação sexual. O que se falava era a respeito de alguns temas específicos durante aulas de ciências. Mas falar assim que, olha, hoje nós vamos ter esse assunto específico de orientação sexual ou de educação sexual, isso era muito raro, principalmente no ensino fundamental, né, 2, que é as crianças de 6º a 9º ano. Às vezes, um ou outro aluno procurava, né, eu dei aula de ciências um tempo, então um ou outro aluno perguntava alguma coisa muito específica, mas faltou muito falar de algumas questões que as crianças, às vezes, né, pela experiência que a gente tinha, a gente percebia que acontecia abuso, crianças que conviviam com pais que tinham, né, mães que tinham 2, 3 parceiros, e as crianças viam. Então, esse tipo de assunto, as crianças, a gente tem o conhecimento, né, tinha o conhecimento na época, por conta da convivência mesmo com as crianças, e a gente ouvia de um, de outro, mas eu acho que nesse quesito falhamos, né, não tocamos em alguns assuntos que na época eu acho que a gente poderia ter ajudado um pouco mais. Mas também acho que a gente não pode se culpar porque a gente está brigando contra tabus, né? E são assuntos que não são palatáveis, né? Principalmente para os pais. Eu conversava com a Isabela um tempo desses e a gente comentando a respeito desses assuntos, e aí falando das mães que se negam, por exemplo, você sabia que a criança tinha sido abusada, né? Ela trazia para a gente alguns indícios e os professores falavam, olha, tal criança está passando por alguma situação, mas a gente não pode diretamente falar porque a mãe não vai aceitar. E quando a gente chamava a mãe e começava a fazer algumas indagações, a gente percebia que a mãe se negava, não acontece, isso lá em casa não acontece, nós somos pessoas ditas do bem, né? Sim, isso é uma fala que a gente escutava bastante. Que é uma questão muito de... o abusador sexual, né? Ele também é um abusador, é uma violência psicológica e também com a mãe, né? Então, fica uma fragilidade, muitas vezes, emocional da mãe em aceitar, em enfrentar essa situação. Ela não consegue também, muitas vezes, né? Porque, inclusive, ela não vai ter que enfrentar só o problema com o filho ou com a filha. Vai ter que encarar o relacionamento que ela aceitou ter, né? E aproveitando, doutora Isabela, como que a gente pode identificar que uma pessoa, né, uma criança foi abusada? Alguns pontos que a gente pode ficar um pouco mais de olho. Eu acho que assim, essa criança ela vai mudar de comportamento, de alguma maneira, né? Ou ela vai ficar mais quieta, né, no canto dela, se ela é uma criança mais ativa e tudo mais, ela pode ficar mais quieta, como ela pode também ficar muito mais agressiva, né, dependendo da situação e dependendo da criança. Então ela tem esse comportamento, ou ela fica agressiva, ou ela vai ficar um pouco mais quieta. Então há uma mudança de comportamento dessa criança. Ela pode começar a ter medos, né, ou na hora de dormir, medos de algumas pessoas, e essas pessoas a gente também tem que começar a ficar de olho. Por que esse receio que ela está agora com esse tio? Né? Ela nunca teve. Tio que sempre foi buscar no colégio, né, na porta da escola, por que ela agora fala, quem veio me buscar? Né? É um forte indício, assim. Sempre foi a mesma pessoa, mas por que ele veio me buscar? Eu não queria ir com ele, né? São pequenos mas detalhes. Você gostava tanto desse tio, né? E agora você não quer ir,
É bem difícil isso. E ela começa a não ter rendimento escolar também, abaixa esse rendimento escolar. São esses pontos, e são pontos que às vezes as pessoas também passam desapercebido, né? E são grandes pontos, porque a criança fica agressiva de nada, ou a criança fica mais quieta, ou começar a ter alguns medos, né? E medos de dormir, por exemplo, né? Sempre dormiu sozinha e agora não quer mais dormir sozinha. Mas você percebe que não tá, porque você não tá dormindo bem à noite no colégio, não tem o rendimento necessário. Claro, ela começa a ter o rendimento, as notas caem vertiginosamente, mas aí se você tem, assim, aquele professor que tem sempre que tem um pouquinho de contato a mais, ele consegue trazer essa criança e ela acaba soltando pequenas conversas, né? Isso é um dado importante que a gente observava, que algumas crianças tinham um contato um pouco mais aberto, elas acabavam falando. Mas na escola, o principal indicador era a criança, como a Isa falou, era muito agitada, né? Assim, aquela criança que era pau para toda obra, né? Vamos fazer, ela é a primeira. Ela deixou de fazer, você já começa a perceber que tem alguma coisa errada acontecendo. E aí ela começa a ter alguns episódios, assim, de que a menina ela não quer mais contato com alguns meninos, por exemplo, né? Ela tem um medo, assim, da figura masculina, né? E em alguns casos até da figura feminina, porque já aconteceu de casos, né, das crianças... A mãe também é um personagem que abusa. Exatamente. Sim. E também a criança ela começa a poder querer reproduzir o abuso sexual com outras crianças, não entendendo que aquilo é um abuso sexual, né? Então, vamos pro banheiro, aí você vai encontrar a criança reproduzindo o ato que ela teve, né, com o adulto, em outra criança. Que ela acha que é normal, né? Aconteceu comigo, e a pessoa acaba falando para ela, não, isso é normal, né? Tô fazendo porque é normal. E ela acaba fazendo com outras crianças. Isso é verdade. Bom, e a gente está vivendo agora um momento de pandemia. Então, o porto seguro desses jovens, dessas crianças, que em princípio seria um professor, como que a gente consegue fazer? Até porque hoje a gente vai depender muito mais das pessoas que estão no entorno, né, do que do professor que não tem esse contato. Como que a gente pode fazer isso? O que eu vejo muito, e acho que, e aí a gente pode até falar um pouco mais da própria questão da deficiência, né, de crianças até com alguma deficiência, mas isso em torno é geral. Uma das grandes dificuldades que deixa de fortalecer uma criança, né, para ela até poder falar, né, a respeito disso e ela se proteger disso, é a questão da orientação, conhecimento, informação, onde a família pode fazer isso, né? A família tem uma questão de negar a sexualidade, principalmente de uma criança com deficiência, e negando essa sexualidade vai continuar aparecendo. Então ela tem que informar sobre isso, o que é meu corpo, o que é sexualidade, ter essa orientação, né? E não adianta também você super proteger alguém, né? Essa criança, seja ela com deficiência, a maioria da superproteção, a criança com deficiência tem uma superproteção da família, porque você acaba não superprotegendo, você acaba fragilizando e deixando essa criança mais vulnerável. Mesmo nessa época de pandemia, então assim, se a criança tem alguém da família com quem que ela possa contar, tenha dentro da família que oriente ela, que informe, que tenha um diálogo com ela sobre essas questões, que ela compreenda o que é certo, o que é errado com ela, né, do que é importante, porque até é muito bom. Eu posso falar do vídeo, né, que vocês estão fazendo, da música, né, certo. Que é o adulto erra, né, o adulto também faz besteira, né, então ela tem essa noção de que ela tem esse poder de saber o que é certo e o que é errado, né, e eu tenho o poder de falar, você tá errado, né, e isso eu acho que, assim, independente de pandemia ou não, eu acho que é o essencial para a gente tentar terminar com o abuso infantil. Não, eu concordo, mas é que eu vejo também que tem um grande problema que boa parte
a criança precisa ser empoderada, mas boa parte dessa força que tem que ser passada para ela, que deveria ser de casa, isso já vem inclusive dos pais. Eu sinto muitas vezes que, me corrijam por favor vocês se eu estiver errado, mas é que assim, às vezes os pais já têm um preconceito, já não aceitam falar sobre isso, e ainda quando assiste em casa, não consegue empoderar essa criança, não consegue dar até ferramentas, subsídios para que ela possa reclamar. Principalmente se a gente estiver falando de uma criança, de um adolescente que seja deficiente, que inclusive é usado dessa deficiência para facilitar esse assédio. E isso pode acabar até revertendo para ela, né? Você falou alguma coisa, o que você disse, e pode até sobrar mais, né? Para essa pessoa talvez se potencializar e achar que ele está fazendo uma coisa errada, que é se defender. Então, eu acho que isso é muito complicado, porque eu vou falar enquanto eu vivenciei algumas situações, né, meio que na prática na escola. A criança deu alguns indícios para nós de que ela estava sendo abusada por uma pessoa conhecida da mãe. Tá. E dentro da escola a gente não podia se negar mesmo, né? Porque a criança chegou a comentar com o professor, olha, aconteceu, eu fui uma menina na época ela tinha uns 14 anos, eu fui estuprada ontem à tarde, no final da saída da escola. Então, assim, você recebe uma notícia dessa, o professor entrou em desespero. E aí ele trouxe a menina e a gente foi conversar com a menina, né? Eu e a coordenadora e mais uma outra professora, vamos conversar. A princípio ela negou, falou que não, que ela ouviu alguém falar. E aí a professora falou, não, mas ontem você estava chorando, assim, e ela acabou confessando. Então nós vamos chamar a sua mãe, não chama a minha mãe, porque a minha mãe conhece a pessoa. Aí você já fica pensando, quem é a pessoa? É um parente? E pergunta, não, eu não posso. Falei para ela, infelizmente a gente não pode segurar isso é uma bomba, né, que cai na cabeça de todo mundo. Nós chamamos o conselho tutelar, enfim, conversamos, e o que nós descobrimos, Luiz? A mãe era usuária de droga, devia para o traficante. E qual foi o jeito de pagar? Né? Imagino. E aí nós ficamos assim no meio, né? Como você falou, e agora você faz o quê numa situação dessa? Porque como é que você vai chamar a mãe agora e falar, ó, sua filha foi estuprada, mas você conhece o abusador porque é o seu fornecedor, né? E aí o pessoal do conselho tutelar... isso, né? E ela é facilitadora, né? Incentivou. Lógico. E aí o pessoal do conselho tutelar falou assim, diretora, a gente só tem uma coisa a fazer, é levar a menina para o conselho, porque a gente vai ter que formalizar isso e tirar essa menina do convívio, né? E aí você descobre que, assim, essa criança tem irmãos, né, menores, e aí, que passaram por mesma situação. Eu acho que esse foi o caso, que eu falo, eu me arrepio, assim, porque foi muito difícil enquanto profissional, enquanto mãe, que eu sou mãe, né, ficar pensando que como pode, né, tudo isso acontecer e a mãe sabia. Então, eu me vi numa situação muito difícil. Mas na minha cabeça eu estava fazendo certo, que era comunicar quem tinha que saber, o conselho tutelar, e eles tomarem a providência. Eu acredito que seria isso mesmo, porque muitas vezes, seja o vizinho, seja quem for, seja o professor, seja uma psicóloga, né, que está atendendo aquela criança, ou enfim, ou alguém da família, sei lá, um tio, uma tia, sei lá, é a denúncia, porque muitas vezes a gente vai ficar de mãos atadas, a gente ir lá para conversar com a família, para falar alguma coisa, muitas vezes não vão te ouvir, né, não vão te ouvir, o problema vai piorar, e enfim, seria a denúncia, e a gente ter isso, além e fazer muito mais campanhas para as pessoas denunciarem, né? Sim. Para as pessoas se sentirem seguras também em denunciar isso. Exatamente. Aqui no município, né, de Francisco Murato, acontece uma semana de atividades referentes na verdade, todo mês de setembro, todo ano acontece, esse ano, infelizmente, por conta
da pandemia não está sendo feito, mas existe uma série de atividades voltadas a pessoas com deficiência visual no mês de setembro, né, deficiências de modo geral, e a visual eu participo mais ativamente, né, por ser deficiente visual. E existe um ciclo de palestras, e existe uma palestra específica para falar sobre abuso. Então, se chama mães, adolescentes, e essas palestras, elas são feitas durante todo esse mês. A gente percebeu que isso tem ajudado bastante aqui, porque os casos, assim, de abusos que vinham acontecendo, eles começaram a surgir, que aí as mães começaram a ter um pouco mais de coragem de falar, né, que elas também estavam sendo abusadas, e os filhos, por conta, né, da mãe, acabaram também se pronunciando. E o que nós achamos interessante é que as pessoas, né, principalmente as mulheres, as meninas com deficiência, elas começaram a se colocar, né, falar assim, não, mas na minha casa acontece isso, e era normal. Então, assim, o que era normal para ela, né? Então, a pessoa falou, é normal eu mexer com você, né? E aí, depois dessas palestras, a gente percebeu que elas começaram a soltar pequenas falas, e aí o pessoal dos conselhos, porque aí tem o conselho de saúde e tal, eles começaram a fazer essa busca ativa dessas crianças, né? Então, dentro dos CRAS, eles começaram a fazer. Mas já é, assim, uma iniciativa da assistência social do município, que dentro dos CRAS, eles fazem algumas reuniões e eles abordam os assuntos de uma forma mais branda, né, para não... Porque os pais, como o Luiz falou, ainda tem o tabu, né, aí eu não vou falar com meu filho, né? Uhum. Eu falo com a minha filha de 6 anos, olha, você não pode deixar ninguém mexer em você, né? Eu explico para ela o que é, olha, não pode fazer isso, não pode fazer, é errado. Então, ela já tem com ela alguns conceitos, né, que eu passo para ela. Mas existe mães que não vão fazer isso porque eu vou falar para o meu filho sobre sexualidade, né? Eu vou falar para... Como que eu vou falar? Eu estou incentivando? Mas você não está incentivando, você está ensinando, você está prevenindo uma situação lá no futuro, né? Então, acho que existe muito isso. As pessoas precisam ter maiores informações no sentido de campanhas mesmo. Acho que as crianças, quando elas veem algumas musiquinhas, né? Eu sou evangélica e na minha igreja a gente tem lá uns videozinhos que eles passam para as crianças na escolinha, de musiquinhas e tal. E ela chega em casa e fala, olha, mãe, eu vi um videozinho lá na escola que fala que a gente não pode deixar dar beijo na boca, por exemplo. Falei, que bom, não pode mesmo. Né? Por que não pode? Não, a professora explicou, assim. Então, eu acho que se a gente mostrar para a criança desde pequena, ela vai entender. Né? Ela vai já acostumando e ela vai se formando com isso. Agora, existem algumas situações que a gente sabe que não vai acontecer naturalmente, os pais não vão falar, né? E eu entendi a sua pergunta de, assim, se você vê o seu vizinho praticando alguma situação, né, estranha, o que você faz? Se você chamar a criança para conversar, pode sobrar para a criança, de certa forma. Porque você contou alguma coisa. E aí vai sobrar para ir lá denunciar. Mas, infelizmente, hoje, o caminho, acho que é o que a Isabela falou, a gente vai ter que fazer a denúncia, né? Porque você não vai conviver, né, com aquela coisa assim, eu sabia e não falei. O problema é que ela precisa entender até o que é certo, o que é errado, e é difícil uma criança discernir isso, né, com uma idade menor. E sem contar que existe a culpa, né? Normalmente se joga a culpa nela e ela precisa aprender a superar essa culpa, né? A gente precisa dizer que ela não é a culpada, ela é a vítima. E essa culpa, aí entrando um pouco na parte da psicologia, é porque, assim, a sexualidade é uma coisa que é gostosa, a gente não pode falar que não é, né? Então, às vezes, a própria criança sente o prazer com aquilo, Sim. com aquele abuso. E aí eu vou me culpar porque eu senti prazer, né? Porque foi legal. E ela não é culpada daquilo, de maneira alguma, por mais que ela sentiu prazer, que ela gostou. E tem alguma coisa a mais que a gente possa acrescentar aqui? Porque, assim, eu acho que o importante é a gente conseguir passar para as pessoas essa questão da orientação, da não negação da sexualidade, né? E de sempre estar fazendo algo, né? De entender a importância disso, né? Da orientação, das campanhas e da denúncia. Eu acho que é o principal de tudo isso para a gente conseguir, pelo menos, diminuir
o abuso, né? Eu falo diminuir porque eu não sei se a gente consegue acabar com isso, mas enfim. Infelizmente eu também acho que ainda é muito cedo para a gente conseguir dizer que vai acabar. Mas tem que ter um passinho, né, de cada vez. Já foi plantada a sementinha e é isso. Acho que quanto mais campanhas tiverem, quanto mais pessoas falarem a respeito do assunto, mais efeito vai surtir. Bom, pessoal, vocês viram, a gente precisa da ajuda de todos para que tudo isso algum dia termine. Mas é importante que você não saia abordando todo mundo. Existe a forma correta, existe o tempo certo para isso e você precisa ter a certeza de que algo errado realmente está acontecendo e que o teu achismo não está influenciando em nada nessa tua decisão. Então, gente, não vamos sair por aí fazendo as denúncias. Presta atenção, converse, tenha toda a certeza antes de tomar o próximo passo. A gente não pode se omitir, mas também a gente não pode ser injusto com ninguém. Como eu disse, o programa hoje tratou de um tema bem polêmico. Se você não sabe o que é o canal Disque 100, é um canal ligado a direitos humanos que você pode ligar de qualquer telefone em qualquer parte do Brasil. E lá você vai ter pessoas que vão te atender com todo respeito e carinho para que você possa fazer a sua denúncia. O assédio realmente tem crescido muito e além dessa época de pandemia, que com certeza isso tudo se potencializa, esses números são altíssimos e nós não podemos mais deixar que fiquem nesse patamar. Nós precisamos acabar com isso. E é por isso que é nosso dever, como família, sociedade, como uma ferramenta de comunicação ou como Estado, assegurar que todos sejam tratados com respeito e dignidade. Temos que cuidar uns dos outros, nós não vamos deixar ninguém para trás, principalmente quem está mais vulnerável. Esse problema não é de hoje e tenho certeza que eu, você e todos nós vamos quebrar este pacto de silêncio. Lembre-se, correr, gritar, contar ou discar 100. Venham, abram seus olhos e principalmente o seu coração. Essa história não é de hoje e mesmo assim pouco se fala. Agora vamos cantar juntos e mudar essa história. É tabu falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, mas não deveria, não é? De 7 em 7 minutos, uma criança é abusada. Sabe por quem? Por quem deveria protegê-la. Geralmente alguém da própria família. 5 palavras mágicas são capazes de mudar tudo isso. Gritar, correr, contar, eu descansei.
Toda criança deve ser protegida. Gritava o erro para o descansei. Eu discussei. Seja você uma voz dessa causa. Vem cá. Agora só aqui entre nós. Eu sei que é difícil falar sobre isso, porque causa uma grande confusão na família, né? Sim, é verdade. Mas chega. Não podemos mais fechar os olhos e nos calar. O silêncio só fortalece os abusadores e as abusadoras. Se você desconfia de alguém, conhece alguma pessoa que tem atitudes suspeitas, ou algum covarde abusou de você quando criança, conte para alguém. É o nosso dever. Esse problema não é de hoje. Mas se eu, você, todos nós ficarmos atentos e rompermos esse pacto de silêncio, paramos de proteger os abusadores e passamos a proteger quem realmente importa: nossas crianças e jovens. Abuso sexual é crime. Bora, gravando. Ninguém mexe, André, take 7, parte 3. Baixo. Ninguém mexe, Felipe, take 3. Venham, abram seus olhos e principalmente o seu coração. Essa história não é de hoje, mesmo assim pouco se fala. Mas agora vamos cantar juntos e mudar essa história.